Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje temos mais um dia aqui com a nossa lição de Escola Bíblica Dominical com o tema Primeiro o Reino, baseado em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, quando diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Quanto ao vestuário, por que não andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A gente conhece bem essa passagem bíblica de Cristo aqui, que está transcrita em Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34, quando Jesus fala, nesse momento, para nós não ficarmos ansiosos, não ficarmos apreensivos, não ficarmos preocupados, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento certo, tem tudo um porquê e para quê na vida. Em cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida, nós sabemos e devemos crer e entender que existe o momento e a hora certa de tudo que vai acontecer. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, fala justamente sobre a questão do tempo, que há tempo para tudo. Há tempo de você envelhecer, tempo de você crescer, de você ganhar, de você perder, de você se casar, de você ter filhos, de você buscar, buscar Deus você busca o tempo todo. Você tem que buscar o tempo todo. Mas existe um momento e uma hora certa. Tudo acontece em nossas vidas. E muitas vezes em nossas vidas, Deus nos cuida de nós, até mesmo em pequenos detalhes, só que nós não prestamos atenção nisso. Nós não entendemos bem a dinâmica, Queremos que Deus cuide de nós da nossa maneira. O problema é que nós estamos hoje, no que o linguajar popular fala, numa correria enorme. Acorda, levanta, toma café, toma banho, sai, leva o menino, vai para a escola, e trabalha muito, e chega, e almoça, e sai de novo, e pega o menino na escola, e vai trabalhar, e vai para casa, e às vezes se ocupa com uma atividade, e tem que arrumar tempo para ir para a igreja, não sei o que, ou às vezes coloca a igreja de lado, e dá atenção para outra atividade, e aí quer fazer um esporte, quer fazer isso, estudar, fazer uma faculdade, uma infinidade de coisas. E quando você vai ver, você correu e não entendeu, e não buscou, e não fez nada. Tem uma frase que diz assim, que nós temos que fazer valer a pena a única vida que nós temos. Devemos realmente fazer coisas incríveis em nossas vidas, porque nós só vivemos ao mundo uma vez. No entanto, a palavra de Deus nos diz que o nosso Pai Celestial, Ele está nos dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mas Ele não está falando buscar somente o reino de Deus. Ele fala para buscar primeiro. Ou seja, em segundo você vai buscar as outras coisas, mas buscar primeiro o reino, as coisas do reino. E Deus vai, consequentemente, abençoar a sua vida e vai acrescentando na sua vida e você vai enriquecendo a sua vida. No entanto, buscar o quê? Primeiro o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo principal, buscar primeiro o reino de Deus. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje, ele tem como nome o servo Jesus, começando justamente com o versículo 33, a primeira parte do versículo 33. Mas buscai primeiro o reino.
significa que nós temos que alinhar, nós temos que traçar, nós temos que colocar as nossas atividades, as nossas perspectivas, tendo como ponto principal o nosso modo de vida de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e nos manda. Pastor, como assim? Vamos avaliar um pouquinho. Jesus começa a pregar com aproximadamente 30 anos de idade. E aí, Jesus decide escolher os seus discípulos. Estava lá Mateus, cobrando impostos, Lucas como médico, e os outros apóstolos com pescaria e tal, tudo mais. Pedro, Tiago e João lá no barquinho, cada um nas suas obrigações. Irmãos, vamos avaliar uma coisa. Eles tinham as obrigações dele. E aí, Deus os chama, Jesus os chama, ele abre mão e passa a viver uma vida com Cristo. E a partir daí eles colocam o quê? Que sempre primeiro era o reino. E sempre eles estavam com Jesus, sempre buscando primeiro a Jesus. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa. No momento em que ele se encontrou com Cristo, ele primeiro buscou o reino. Depois ele trabalhou quando precisou, viajou quando precisou viajar, pregou o evangelho, mas primeiro buscou o reino. E dezenas de homens na história fizeram a mesma coisa. Lutero fez isso, Wycliffe fez isso, Agostinho de Hipona fez isso, muitos pregadores, homens que estavam dispostos a pregar e anunciar o evangelho de Cristo, eles colocaram o quê? Primeiro o reino de Deus. Homens que se puseram na condição de estar buscando a Deus primeiramente. Por quê? Porque eles entenderam que eram servos de Cristo. O servo, se você for no dicionário, o dicionário ele traz o significado da palavra servo, é o seguinte: aquele que não é livre, não tem direitos e bens, aquele que obedece ou serve alguém. No caso aqui, a gente coloca como servo de Deus, servo de Jesus, então obedece a Deus. Buscar primeiro o reino e você ser servo de Jesus significa você fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade do Pai. Pergunta para Jesus: mestre, o Senhor é bom? E ele responde: não. Por que me chamas de bom? Só existe um bom, e esse bom é Deus. Convém que eu faça a vontade do meu Pai. O próprio Jesus, ele é um servo, ele se põe na posição de servo. Agora, se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se põe na posição de servo, nós não temos autoridade ou qualificação nenhuma para fazermos menos que isso. Ou seja, devemos nos colocar também na posição de servos. E nós temos que entender que na posição de servos, nós devemos fazer o quê? Primeiro, a vontade do nosso Senhor. E a pessoa, se o servo está lá na fazenda, está lá sendo cuidado, está lá e de repente ele vira para o Senhor e fala: não quero fazer mais isso aqui não. O Senhor manda vá lá e colhe as frutas lá. Não quero fazer não quero colher as frutas, não. Mas o servo não escolhe. O servo obedece o que o seu Senhor faz. É assim. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos o nosso Deus, que é o nosso Senhor, e Ele nos manda e nós obedecemos. Pois nós devemos colocar o reino de Deus como a nossa prioridade. Não é de exclusividade. Nós temos outras obrigações. Temos a obrigação de trabalhar, de estudar, de cuidar da família, de ir à igreja, de se relacionar, de passear e tal. Até mesmo passear é importante. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Em Isaías 43:7 diz o seguinte: todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Então, Isaías está dizendo para nós aqui a questão de sermos criados o quê? Para Deus, para a glória de Deus. Eu os criei para a minha glória. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, fazer tudo para a glória de Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos um compromisso, uma obrigação, um dever. O quê? Colocar as funções de servos em nossas vidas
e realizar a vontade do nosso Senhor, obedecer ao nosso Senhor. É assim que nós devemos agir. Então, da mesma maneira que nós devemos agir assim, Jesus ele fala a mesma coisa. Então tá bom, você é o meu servo, então você vai me obedecer. E eu estou mandando você fazer isso. E nós devemos obedecer sim. É assim que Deus estabelece para nós. Só que obedecer, irmãos, significa a gente fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade que Ele colocou para as nossas vidas. Ah, pastor, mas é difícil. Não, não é difícil. Às vezes é desconfortável, às vezes é novo, é novidade, nos causa medo, mas nós temos o compromisso e a obrigação de fazer. O segundo tópico que nós temos aqui é o que o mundo está à procura, né? O que o mundo está procurando? O que o mundo está buscando? Aí a nossa lição diz aqui, né, que um certo instituto aqui no Brasil, chamado Instituto Gallup, em 1939, eles fizeram algumas perguntas para algumas pessoas e o objetivo daquela pesquisa foi o seguinte: naquele ano eles perguntaram assim, quais os seus objetivos? E eles colocam, melhorar meu caráter, conviver mais com a minha família, ser mais frequente e me envolver mais com a vida da igreja. Isso em 1939. Em 2014, um outro instituto realizou, o mesmo instituto realizou uma pesquisa em 2014. E aí, quais são os seus objetivos para esse ano? Os objetivos foram perder peso, ser mais organizado, gastar menos e economizar mais. Perceberam como deixou de ser igreja? Perceberam que não é ser mais frequente nas atividades da igreja? Não é melhorar meu caráter? Não é conviver mais com a minha família? Agora é o que? É perder peso, é ser mais organizado, é gastar menos e economizar mais, é ter mais dinheiro. Olha como é que o padrão foi mudando. Olha como é que a dinâmica foi mudando. Olha como é que você olha e as coisas foram mudando. Por quê? Porque, infelizmente, isso vai entrando e permeando na nossa vida e a nossa vida vai se corrompendo com isso. E às vezes acontece e a gente não percebe. Às vezes o mal vai entrando em nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e aí a gente não percebe. Certa vez eu vi uma ilustração muito interessante. Essa ilustração dizia que era o filho contando da família dele. A família dele era uma família boa, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha ele, os irmãos, eles eram felizes, viviam numa casa felizes. E aí ele fala assim, mas um dia o meu pai trouxe um amante para dentro de casa. E minha mãe concordou em trazer essa amante. E quando a amante falava, minha mãe ficava calada. E quando a amante conversava, queria atenção, tinha atenção do meu pai. Tinha a minha atenção, a atenção de todos. A amante sentava na mesa com a gente, a amante comia com a gente, a amante... Aí ele foi contando várias coisas que ia acontecendo. E no final ele fala assim, essa amante chamava-se televisão. O que ele quis dizer? Quando ele era garoto, hoje não é bem assim a televisão, né? Hoje nós temos o celular, as redes sociais, os streams e tudo mais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer nessa ilustração, né, o autor da ilustração, ele quis dizer o seguinte, que devagarinho na vida da família dele, a televisão foi lançando, introduzindo, jogando conteúdos dentro da família que não eram corretos e foi afastando a família. Aí todo mundo ficava calado para ouvir o quê? A televisão. Todo mundo ficava calado para que a televisão falasse. Todo mundo, em vez de sentar para comer e ficar unido, não, sentava para comer olhando para a televisão. Então ia fazendo esse tipo de coisa. Ia vivendo essa realidade. E a família, que deveria ser o núcleo de união, começou a ficar em dispersão. E o casal, que deveria se manter unido como uma só carne, começou a se separar porque começou a ter pensamentos e opiniões diferentes. Por quê? Porque começou a dar atenção para um, começou a dar atenção para o programa da TV, começou a dar atenção para a novela, começou a dar atenção para as outras coisas, e a família, que era o mais importante, foi ficando de lado. Irmãos, como que isso foi entrando em nossa vida? E hoje, mais do que a televisão, o celular, os streams, as listas de IPTV, e assim, uma imensidade de coisas. Desculpe, irmãos. Pigarro, só um momento. Desculpe.
Então, uma série de coisas que vão entrando nas nossas vidas. Só que o mundo, as pessoas lá fora, elas não querem ver mais um. Elas não querem ver em nós o que elas vivem. Elas querem ver em nós algo diferente. Há uns dias atrás aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu estava no meu trabalho e aí chegaram uns rapazes, queriam comprar um produto e eu falei com eles assim, eu vendo esse produto, mas a gente tem que ir lá no distribuidor comprar. E foi eu e os dois rapazes lá no distribuidor e aí entramos na recepção, né, da distribuidora e tinha lá 3 cestas em cima da mesa com bebidas alcoólicas para que fosse sorteado entre os clientes. E aí ele estava aí mais 2 rapazes, né? Ele falou assim, é bom que tem uma cesta para cada um. Só que todas as cestas tinham bebida alcoólica. E eu brinquei com eles assim, a minha eu dispenso, eu fico só com o chocolate e a bebida vocês podem ficar para vocês. E aí eles perguntaram assim, você não bebe não? Eu falei, nem refrigerante, só suco e água. Ele falando, caramba, hein, você é diferente, é saudável. Para ele, aquilo dali serviu para perceber o seguinte, por que esse rapaz não bebe? Todo mundo bebe? O que torna ele ser diferente? E aí você tem a abertura para você falar do que você está precisando. Irmãos, lá fora, o mundo está procurando isso de nós. As pessoas não estão procurando na igreja o que o mundo oferece. Eles já têm lá no mundo. Quando eles vêm para a igreja, eles querem algo diferente. O problema é que quando eles chegam na igreja e querem algo diferente, eles não encontram. Eles estão encontrando a mesma coisa lá do mundo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a linha que divide justamente a igreja do mundo, ela é fininha, ela é pequenininha, ela é um fiozinho de cabelo. Só que essa linha é extremamente importante. Pode ser um fio de cabelo, mas é uma linha extremamente importante. Devemos compactuar ou contextualizar, como você queira chamar, como você queira falar, algumas coisas, devemos. Um culto mais agitado nos cultos da juventude, algumas atividades que a gente pode fazer na igreja, que não tem problema nenhum fazer dentro da igreja, dentro do templo, mas as pessoas querem ver mudança em nós, em nosso comportamento, em nossas atitudes. Eles querem ver crentes realmente compromissados e comprometidos tanto com o evangelho e a igreja. É isso que o mundo lá fora está esperando de nós. E nós precisamos responder a eles da mesma maneira. Continuando aqui, o próximo tópico, a nossa lição traz os valores do reino. O que são valores do reino? Bom, em Mateus 6, versículo 33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então, aqui está dizendo que nós temos que o quê? Buscar a Deus primeiramente. Quando nós colocamos Deus em primeiro local nas nossas vidas, em primeiro lugar, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor é a primeira coisa da minha vida, então seja feita a tua vontade. A tua vontade seja, Pai, que hoje eu largue minha vida aqui e vá para o campo missionário. Amém. Não, a vontade que eu tenho é que você saia da cidade que você está morando hoje, você vai arrumar um emprego, montar uma empresa em outro local e lá você vai ser o instrumento de Deus para poder falar, mas eu não gosto de falar isso, não quero sair da minha cidade, não quero largar minha empresa. Não, mas eu estou mandando, Deus está mandando você tem que ir. E aí você não vai. Você fica com o espírito de rebeldia, e aí você fica dando murro em ponta de faca. Só dando murro em ponta de faca. E Deus está falando, filho, vai. Só que você não vai. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de coisas. Os valores que o reino estabelece para nós. Os valores do reino não são os valores do mundo. O mundo lá fora nos traz com valores que nós devemos crescer, prosperar, ter uma riqueza financeira, comprar um carro novo, fazer uma viagem ao redor do mundo, andar com uma roupa de marca, comer em restaurante, ter um estado, como diz, né, viver na ostentação, né? Hoje fala muito de
está na ostentação, que fulano está ostentando. Irmãos, não é isso que a palavra de Deus traz para nós. A palavra de Deus traz para nós uma mudança, uma quebra de paradigma, uma transformação das nossas vidas. A nossa vida antes, você bebia, não bebe mais, você fumava, não bebe mais. Antes você traía sua esposa, você não trai mais. Você batia nos seus filhos, você não bate mais. É isso que a palavra de Deus traz para nós. São os valores mudados. Nós devemos, como povo de um reino, o povo do reino de Deus, mostrar uma diferença, mudar uma transformação. Para isso nós temos a oração, o estudo da Bíblia, a obra missionária, a adoração, a mordomia, tanto na igreja como fora, o serviço ao próximo e a comunhão entre os irmãos. Eu gostaria de finalizar minha escola bíblica hoje, essa aula, dizendo o seguinte: podemos ter mais de um objetivo, porém não podemos ter mais de um ocupando o lugar principal em nosso coração. Certa vez eu escutei uma frase que falava assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Não foi a Dilma que falou isso não, tá? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que tem sido a coisa principal na sua vida? Se for Deus, amém. Se não for, misericórdia. Mas eu te convido a você mudar a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar mais uma vez as nossas vidas, essa escola bíblica aqui, essa aula, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarde e nos proteja, derrama a tua unção e a tua graça sobre nós. E Deus, essa pessoa que está vendo essa lição hoje, que o Senhor possa abençoá-la e protegê-la a cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja a cada dia. Já dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Não esquece de dar o joinha, ajuda muito o crescimento do canal e nós nos vemos no próximo vídeo. E aí, você já está preparado? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.